Olá, bom dia! Tudo bem? Tudo bom, seu Nelson? Oi, Alessandra! Como que vocês estão? A Criativa entrou. Quem que é da Criativa? Bom dia! A Eliette, a Edmara. Como que vocês estão, gente? Sexta-feira, animado aí pro final de semana? Muitos planos no final de semana, tomara que sejam... Bom, sei lá, né? Se for um final de semana quentinho, a gente até passeia. Se for um final de semana friozinho, a gente dorme, né? Tá tudo resolvido. A paz, seu Nelson. Oi, Eliane, tudo bom? Então, vamos continuar nossa leitura, ver o que Deus tem para nos passar no dia de hoje, para nos ensinar no dia de hoje, né? O pão diário. Quando Jesus ensinou aquela oração, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tanto o alimento quanto o próprio alimento espiritual, né? Tanto físico quanto espiritual. É de cada dia. Jesus falou assim: basta cada dia o teu mal. Ele falou assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso com coisa alguma. Ansiedade, como alguém já falou, né, é o excesso de futuro, assim como a depressão é o excesso de passado. A gente ficar preso nas coisas que já foram ou ficar angustiado pelas coisas que a gente ainda não vê. A ansiedade é um medo, né? Um medo do futuro. No fundo, a gente tem medo que as coisas não aconteçam. Aí você quer que aconteça antecipadamente. Essa que é a significação dessa ansiedade, desse excesso de futuro, preocupação com as coisas que nem aconteceram ainda. Calma, descansa teu coração, descansa no Senhor. Quando a gente aprende a descansar no Senhor, Davi já escreveu lá, né? Deleita-se no Senhor e Ele realizará todo o desejo do teu coração. A gente precisa descansar em Deus, sabendo que Ele cuida do nosso futuro, Ele conhece o princípio desde o começo. Conhece o fim desde o começo, assim que a palavra diz. E quando a gente tá lendo esse livro de Isaías, né? Logo a gente já tá entrando ali no capítulo 50. Acho que hoje a gente conclui esse 49. E se tem uma coisa que tem falado muito ao nosso coração, é isso, o quanto a sabedoria de Deus, o quanto Ele conhece todas as coisas, o quanto Ele conhece lá o fim das coisas desde o começo, o quanto ele sabe de tudo aquilo que vai acontecer, porque Ele conhece os nossos corações. E Ele nos direciona, ninguém melhor do que Ele, para nos direcionar em tudo aquilo que a gente precisa. Então descansa, descansa. Você tem um Deus sobre a tua vida, né? Amém? Então vamos continuar. A gente parou ontem ali no capítulo 23, no versículo 23 do capítulo 49. E eu vou ler só para você lembrar um pouquinho aí, para a gente continuar. Diz assim: reis serão os teus aios e as rainhas as tuas amas. Falando a respeito daqueles povos que viriam para Jerusalém, do quanto o fato deles estarem morando no meio do povo estrangeiro faria com que esse povo conhecesse a Deus. E depois muitos desses povos quiseram voltar e vir a viver com o povo de Israel quando eles voltaram para as terras deles, né? Então ali tinham nobres, tinham reis, tinham rainhas no meio daquele povo, mas eles abriram mão de toda aquela autoridade que eles tinham nas terras deles para vir morar com o povo de Israel por conta do Deus de Israel. Lindo demais isso, né? E Deus falando isso em torno dos 100 anos antes de acontecer. Por isso que eu quero que você fixe essa palavra no teu coração. Descansa no Senhor e Ele realizará todo o desejo do teu coração. Descansa no teu Deus, porque Ele conhece o fim desde o começo. Descansa no Senhor, que conhece todas as coisas. E nós ainda temos o Espírito Santo. Paulo falou que o Espírito Santo é um aio na vida do cristão. Aqui a gente leu essa palavra aio, que é um instrutor. Era tipo um pedagogo ali na vida da criança, né? E ele acompanhava todo o desenvolvimento dos nobres. Como nós comentei com vocês ontem, apenas a nobreza naquela época que tinha acesso à educação, né? Que tinha acesso às melhores educações, conheciam das culturas, da filosofia, das letras, de tudo aquilo que eles precisavam ali. Então as famílias ricas, né, que geralmente estava relacionado ali à realeza, eles contratavam professores
para cuidar dos filhos deles, instruir os filhos desde pequeno. Então eram os aios, né? E Paulo falou que o Espírito Santo é o nosso aio, é o nosso guia, o nosso instrutor. Ele cuida da gente, ele nos direciona até Deus. Então tá muito mais fácil, né? Mais simples vamos dizer simples, né? Porque é simples, mas não é tão fácil. Tudo aquilo que faz a gente abrir mão do nosso próprio eu não é uma coisa fácil, porque a nossa alma é tinhosa, né? A gente quer se colocar sempre à frente das coisas e tomar as próprias decisões. Então Jesus falou assim: eu vim para salvar as vossas almas, para salvar justamente o nosso caráter, aquilo que a alma é a mente nossa, as nossas vontades e as nossas emoções. Esse é o conjunto que forma ali a nossa alma, onde tem as nossas emoções, os nossos desejos, o nosso querer, as nossas vontades e a nossa mente que fica ali, ó, trabalhando o tempo todo. E nem sempre a nosso favor, né? Isso que é o pior. A nossa mente, ela tende sempre, segundo a psicologia, a voltar naquilo que é conhecido. É deixar você no estado em que você está, né? Porque é mais seguro. Então ela sempre tem como base ali o passado, as coisas que você já viveu, deixa você preso ali. Fala assim: não, eu não vou nem tentar, porque olha lá o que aconteceu. Ou então, olha o que aconteceu com fulano, né? Então eu vou ficar aqui quietinho no meu lugar. E quando a gente está em Deus, Deus fala assim: avança, 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 vai na frente, vai que eu vou na frente, né? Esse é o mais lindo ainda. Vai que eu vou na frente. Então Deus não deixa a gente acomodado no mesmo lugar que a gente está. Deus faz a gente avançar, avançar, avançar sempre. E isso faz o que dentro de nós? Cria medo. Traz o medo, a insegurança, porque Deus faz a gente avançar para o desconhecido, para as coisas que a gente não vê. E Ele fala assim: vai com os olhos da fé, segue pela fé, não olha para o teu passado, não fica preocupado com o teu futuro, viva o dia de hoje, o pão nosso de cada dia e vai na fé, né? Confia no Senhor. E a palavra fala em vários lugares, a gente leu isso aqui também em Isaías, fala assim: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Então, Deus, ele trabalha no novo, na novidade de vida, naquilo que a gente não conhece. E isso causa medo na nossa alma. E muitas vezes a gente recua e fica ali paradinho. Aí Deus espera a gente aprender um pouquinho mais, a gente passar para as situações e crescer um pouquinho mais para aprender a confiar nele. Aí aqueles momentos que ele não fala com a gente, né? A gente acha que ele não fala, mas é porque ele já falou lá atrás. A gente, no fundo, a gente sabe no nosso coração o caminho que a gente deve seguir, mas a nossa mente recua, né? Ontem a gente falando ali a respeito de tirar carteira, a Josiane vai fazer o teste, né? A gente falando assim o quanto a nossa mente determina aquilo que a gente vai viver, as nossas atitudes. Tudo começa no pensamento, né? Tem uma frase de um cientista, pensador, né? Acho que é o Lavoisier, se eu não me engano. Ele falava assim que o pensamento... Não, é Lauro Trevisan mesmo que escreveu essa... É um médico brasileiro, né? Que ele falou, né? O pensamento cria... O desejo atrai e a fé realiza. Então, quando a gente... primeiro, tudo começa no nosso pensamento. Depois que começa, através do nosso pensamento, a gente vai atraindo para nós aquilo que a gente acredita, vai vivendo só aquilo que a gente acredita. E a fé naquilo que a gente está acreditando é o que vai trazer a realidade. Então, Deus fala: permanece com o teu pensamento em mim. Paulo deu instrução lá em Luzenses lá, né? Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, um deles. Ele falou assim: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fé, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Ele está dando ali a instrução daquilo que a gente tem que pensar nas coisas boas, não ficar pensando nas coisas do passado que deram errado, não ficar angustiado com as coisas do futuro que você nem sabe o que vai ser. Descansa no Senhor e viva o dia de hoje. Ocupe os teus pensamentos com as coisas boas. Se tiver que lembrar alguma coisa do passado, lembre das coisas boas, né, que aconteceram, porque tenho certeza que foram muito maiores do que as coisas ruins, mas as ruins tendem a fixar mais. Então desvia teu pensamento, agradece ao Senhor por cada circunstância, sabendo que seja elas as boas ou as ruins, elas cooperaram para o teu bem, como a palavra diz. E hoje você é o que você é por conta de tudo que você passou. Então, dá graças a Deus. Em tudo dá graças, como Paulo falou, né? E vão caminhando com olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Não olhe para o que está à tua volta.
agora, olhe lá na frente para aquilo que Deus fala no teu coração, que você vai conquistar, que você vai alcançar, né? E é assim que a gente segue, na fé, de um dia de cada vez. E ali ele falando, né? Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Então, só fechando aí o 23 que a gente leu ontem, e vamos avançar ali para o 24. Tirar-se-ia a presa do valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contenderam contigo, e salvarei os teus filhos. Então Deus falou assim, aquela geração ali ia permanecer naquela situação que eles estavam vivendo, né? Eles ficaram lá no cativeiro 74 anos, praticamente uma geração ali. Mas ele falou assim, eu vou libertar vocês, eu vou tirar vocês dessa situação, ainda que seja difícil. Ele falou assim, por acaso, né? Como ele fala ali, tirar-se-ia a presa de um valente, uma pessoa, o cara, um valentão, vamos imaginar assim, né? Passou o dia inteiro caçando, conseguiu capturar lá uma presa. E alguém por acaso vai lá se meter com o cara, tirar da mão dele aquilo que ele suou para conquistar? Vai dar ruim, né? Como fala os jovens. E é essa comparação que Deus está falando. Por acaso alguém teria coragem de fazer uma coisa dessa? Por acaso os presos fugiriam das mãos dos tiranos, dos poderosos? Sabe que vai ter uma consequência ruim. Mas ele falou assim, mas eu sou Deus, eu vou tirar vocês das mãos de tiranos. Eu vou tirar a presa do valente. Eu vou lutar por vocês. E vou cuidar, e vou ali, ó. E eu contenderei com os que contenderem contigo. E salvarei os teus filhos. Então, aquela geração que sairia ali, a partir deles, estaria aos cuidados do Senhor. Ele falou, eu vou cuidar deles. E no 26, sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como vinho novo. Ou seja, eles iam colher os frutos daquilo mesmo que eles tinham feito. Consequência, semeadura, colheita, né? O princípio espiritual da palavra de Deus. Continuando o versículo, todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Ó, os termos assim com que Deus se referia a ele mesmo, que provavelmente eram os termos que o próprio povo se referia a Deus. Jacó era da descendência deles, né? Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Né? E desses 12 filhos geraram ali as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. E todo o povo era descendência de Jacó, descendência de Isaac, descendência de Abraão. Então eles falavam assim, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais. O povo se referia muito a isso. E Deus falando com a mesma língua deles, né? Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, né? O poderoso de Jacó. Quando ele fala em Salvador, aquele que liberta, Redentor, aquele que resgata do pecado, né? O remidor, aquele que tira das mãos dos opressores, que traz a redenção, que traz a vitória sobre a vida deles. É lindo demais. O povo, hoje de manhã eu ainda estava lembrando assim do povo de Israel, né? Eu amo o povo judeu. Eles estão vivendo hoje debaixo de uma profecia que o Senhor falou assim, que cegaria o entendimento deles, já que eles não reconheceram a vinda de Jesus como o Messias que eles estão esperando até hoje. Cegaria o entendimento deles, mas que lá depois eles iam abrir os olhos e eles vão reconhecer, eles vão ver que a palavra já se cumpriu, mas Deus só permitiu que isso acontecesse para que nós fôssemos alcançados. Paulo explica muito isso nas cartas dele, que por conta do povo de Israel não ter recebido Jesus como Messias, Deus pôde disseminar o evangelho por todas as nações, e hoje eu e você podemos ser chamados de descendências também de Abraão. Paulo falou lá, zambujeiros enxertados na oliveira,
né? E a gente nem conhece esses termos, porque aqui na nossa região nem tem cultivo de oliva, né? E quando nós comentamos sobre isso, uma querida que acompanha aqui, a Ana, ali de Portugal, ali, né? Logo ali de Portugal. E ela explicando pra gente, que falando como que eram esses zambujeiros, as oliveiras bravas, que a palavra fala, ela falou que lá eles chamam de oliveira amarga. É uma árvore que depois de que ela cresce inteirinha, que eles vão ver que era uma oliveira amarga, ela não dá fruto e não serve para o consumo. Ou seja, perdemos todo esse tempo. A oliveira leva quantos anos para dar uma azeitona, uma oliva? E ela não chega lá no final, não funcionou a árvore, né? Vai jogar fora, vai cortar e vai jogar fora. Aí eles pegam e fazem um enxerto, pegam uma oliva boa e verdadeira, né? Que chamam a oliva verdadeira, e enxertam nessa uma que é a oliveira brava, e ela passa a dar fruto. Então, Paulo se refere a nós como esses zambujeiros, como a Ana falou para nós aquele dia, que eles chamam de zambijeiros, né? São essas oliveiras que não serviam para nada, que não tinham um valor. Aí Deus pega e enxerta ela, pega a oliveira verdadeira, que a palavra fala em vários momentos que Jesus é essa oliveira verdadeira, e enxerta, coloca dentro daquela oliveira brava o gen daquilo que é bom, né? A semente daquilo que é bom. Deus colocou em nós a semente do Espírito Santo de Deus, e tudo aquilo que a gente precisa para prosperar nessa terra já está nessa semente. Nós só precisamos deixar ela crescer, como Jesus falou nas parábolas, né? A palavra jogada numa terra fértil que produz 1 para 100, 1 para 60, 1 para 30, ela sempre vai prosperar para aquilo que foi lançado. Não pode ser uma palavra que entra e cai no meio dos espinhos ali, porque ela vai crescer, daí é como um fogo de palha, né? Dali a pouco ela já some e você já nem lembra mais daquilo que foi falado. Deixa prevalecer as suas próprias convicções, os seus próprios pensamentos. E a gente tem que estar voltando sempre para o Senhor. Nós temos a mente de Cristo, Paulo falou. Nós temos a mente de Cristo. A gente precisa pensar da forma como Jesus nos ensinou a viver aqui nessa terra. Ele veio para isso, né? Para nos ensinar, para que a gente pudesse ter uma vida abundante. Lembra dessa palavra que está lá no Evangelho? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É para isso que Deus veio, para isso que Ele enviou o único Filho à Terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Esse é o 3,16 de João, essa palavra que eu amo tanto, né? Todo evangelista, toda pessoa que gosta disso, de evangelizar, começa por esse versículo, né? Porque fala do amor de Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma intensa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou ler ali com você. 3,16 de João, esse é o versículo que grava dentro de nós, ó, porque Deus amou o mundo, o plano de redenção de Deus para resgatar as nossas vidas. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse trechinho do 3,16, eu vou ler ali com você o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que linda essa palavra, e ela explica por si só, né? Jesus falando, o próprio Jesus falando do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou o único Filho unigênito da criação, para que todo aquele que nele cresce não sofresse, não perecesse, não sofresse, né? Mas que tivesse a vida eterna com Deus.
para que andasse bem nessa terra, como Deus instruiu tanto lá o povo de Israel, através das leis, né? Se atentamente ouvires a minha voz e andares nos meus estatutos, essas coisas vos sucederão, essas bênçãos alcançarão vocês. E Deus fez aquela lei lá, mas através dos profetas ele falou, vai chegar o tempo em que eu vou imprimir a minha lei no coração de vocês e ninguém vai mais precisar falar, olha, aprende isso, aprende aquilo, mas eu mesmo instruirei cada um. E Deus cumpriu isso por intermédio do Espírito Santo. Jesus falou, é necessário que eu vá para que ele venha, o Paráclito, o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que vos guiará em toda a verdade, em toda a justiça e em todo o juízo. Esse é o nosso aio, o nosso guia, o nosso pedagogo. Vamos dar ouvidos a ele, vamos sucumbir a nossa alma, as nossas vontades, à autoridade desse Deus, para que tudo vá bem, para que a gente ande em direção ao propósito, aquilo que Deus criou a gente para ser. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que hoje seja um dia lindo aí para você, uma sexta-feira quentinha, né? Hoje tá melhor as coisas por aqui. Mas tá 4 graus também, eu não tô sentindo tanto frio hoje, né? 4 graus em Curitiba, mas que a luz do Senhor, o sol da justiça te aqueça, né? E que você passe o final de semana também abençoado. Continue lendo a palavra no final de semana, tá bom? Faz o teu devocional aí com a tua família, conversa, explica, fala da palavra. E segunda-feira a gente se encontra aqui de novo, se Deus quiser, às 6h16. Beijo grande, gente. Deus abençoe. Até!